Te louvamos por mais uma manhã, por mais um dia de vida. Te louvamos porque hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia. Te louvamos, Senhor, porque somos privilegiados de estar estudando a Tua palavra, de Te conhecer mais. Que esse momento seja dirigido por Ti, que todas as palavras que saiam da minha boca hoje sejam direcionadas pelo Teu Espírito Santo. E agora nós colocamos as nossas mentes, os nossos corações cativos a Ti. Em nome de Jesus, amém, amém. Todos com a folhinha, gente? Bora lá. Hoje nós vamos para a última trombeta, a 7ª trombeta, que é o terceiro ai. E também vai dar tempo de a gente falar sobre o capítulo 12 de Apocalipse, que é, na minha opinião, um dos mais apoteóticos de Apocalipse. Bom, o que a gente precisa saber sobre a 7ª trombeta? A 7ª trombeta, ela não é uma trombeta pontual. Por exemplo, vai acontecer um terremoto. Vai acontecer uma peste. Não, a 7ª trombeta, ela tem o início na 7ª trombeta, e é uma trombeta que ela relata o que vai acontecer até o final do tempo, até tudo se acabar. E por que eu estou falando isso antes de a gente começar, para não gerar confusão? Porque aqui, a gente está no capítulo 11 de Apocalipse. A gente não está no final, a gente está exatamente na metade. Então, como é que a metade já vai estar falando do fim? Exatamente isso. Ela começa a descrição de tudo que vai acontecer é revelado. Tudo que estava oculto será revelado. É quando o Senhor chega e estabelece o governo dele na terra mesmo. E fala, a partir de agora chega de enganação. Acabou a enganação e é isso que vai acontecer. Bom, então a gente estudou até o capítulo 11 de Apocalipse, até o versículo 13. Nós estudamos no outro domingo. E hoje a gente vai terminar o capítulo 11. E a 7ª trombeta, que é o terceiro ai, ela começa a partir do verso 14. Então, é lá que nós vamos, tá? Bom, essa parte da 7ª trombeta começa com João avistando algo que acontece no céu, tá? Então, João lembra que ele foi arrebatado, ele está assistindo tudo isso de camarote, e agora a visão dele volta para o céu. Versículo 14. O segundo ai passou, e o terceiro virá em breve. Versículo 15. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então João olha lá para o céu, e lá tem vozes, assim, muitas vozes, muita agitação, e falando: olha, o tempo chegou, e agora ele reinará para todo sempre, e agora o governo dele vai ser estabelecido. E aí os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos, diante de Deus, mais uma vez eles se prostram sobre os seus rostos e adoram a Deus. E o que os anciões dizem? Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Gente, então é o seguinte, olha que trombeta mais diferente essa. O anjo toca a trombeta e começa um grande agito, uma grande euforia, né? Lá no trono de Deus, lá no céu mesmo, no Santo dos Santos, lá em cima. Então a gente vê júbilo, a gente vê adoração, a gente vê uma atmosfera de festa e de realmente de muito agito mesmo. Bom, e outra coisa importante, assim que a última trombeta toca, as 7 taças, que são os 7º últimos juízos, também são liberados. Isso a gente vai ver mais para frente, que é a próxima parte. Bom, o que acontece então quando essa 7ª trombeta toca? O governo de Deus é estabelecido na terra. Sabe o que isso significa? Significa que é o seguinte, quem que estava, lembra que a gente está aqui dos 3 anos e meio para frente, nós estamos agora na grande tribulação, nós estamos na segunda metade da grande tribulação, dos 7 anos. Bom, os primeiros 3 anos e meio, eu acho que eu até conversei isso com o Sérgio uma vez que ele perguntou, acho que foi o Sérgio, tenho quase certeza que foi o Sérgio. Seguinte,
Acontece o arrebatamento, um monte de gente some do planeta Terra. Some, do nada. Gente, aí levanta-se o anticristo. O que é vinculado na televisão, as notícias que se vinculam, eu acredito que vai ser tipo Coreia do Norte, entendeu? Não vai ter mais livro, que quem que vai mandar em tudo é o anticristo. Então, o que vai ser vinculado na televisão, as notícias? Cara, sei lá, é extraterrestre, apareceu e levou gente embora. Vai ser uma confusão, ninguém sabe exatamente para onde essas pessoas foram. Claro que as pessoas que estão aqui sabem que existia o arrebatamento e tal, mas elas vão crer nisso? Algumas, outras não. Outras vão ser envolvidas pelo que a mídia fala, o que o anticristo bota lá. Gente, a mídia, ela tem poder sobre a mente da pessoa hoje? Tem ou não tem? Uma fake news ridícula toma uma proporção gigantesca. O anticristo vai dominar nesse governo único, que nós vamos ter uma aula só de governo único. Ele vai dominar todas as informações que acontecem na Terra. Coreia do Norte, gente, quem está lá dentro não sabe o que acontece aqui fora, não. E a se abrir a boca para questionar alguma coisa. Então, assim, eu não sei se vai ser exatamente assim, mas eu acredito que vai ser mais ou menos isso. Então, quem está aqui vai estar confuso, as pessoas sumiram, mas elas foram para onde? Seriam várias teorias que vão ser vinculadas. E pode ter certeza que não vai aparecer na mídia que foi o arrebatamento. Porque o anticristo vai permitir? Ele não vai permitir, né? Então, certamente as notícias vão ser confusas. Mas nesses 3 anos e meio aqui, nessa trombeta, sabe o que acontece? Jesus, Deus, ele sempre esteve no controle de tudo. Só que ele permitiu que tudo acontecesse. Até agora, quem ficou aqui na Terra nos 3 anos e meio, acredita que, poxa, é catástrofe da natureza, é catástrofe da natureza. Não, chuva de meteoro, nossa, catástrofe da natureza. Eles não sabem que isso é a ira de Deus, é o juízo de Deus sobre a Terra. A partir desse momento, isso vai ficar claro. Deus vai se posicionar e vai falar assim, seguinte, estou pegando o controle e a rédea novamente. A partir de agora, o governo é meu. Quem está trazendo juízo aqui para o planeta Terra sou eu. Tudo o que aconteceu até agora é a minha ira, é o meu juízo. A hegemonia de anticristo nessa trombeta acaba. Nessa trombeta, o anticristo perde essa fama de bonzinho, daquele cara que está tentando resolver tudo, que está trazendo a paz mundial. E aí, sabe o que acontece? O triunfo de Deus. E o anticristo fica irado, e começa a pior parte de todas. Porque é nesse momento que o anticristo vai se revelar como o anticristo. Até agora, as pessoas, inclusive os judeus, eles estão enganados. Eles realmente acham que ele é um cara bonzinho, que é um cara que veio trazer realmente a paz mundial. E é nesse momento, aqui embaixo, mais para frente a gente vai ler eu vou deixar para falar isso mais para frente, que eu coloquei os versículos, tá? Bom, verso 18. As nações, então o que agora acontece aqui? Agora a visão saiu do céu e a visão veio para a terra. As nações se iraram, chegou o dia, chegou a tua ira, chegou outra coisa, o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu poder, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Esse versículo gera grande confusão. Muitos creem que o arrebatamento é nesse versículo. A boda do cordeiro é nesse versículo. Por isso que muitos falam que o arrebatamento acontece na 7ª trombeta. Porque aqui está dizendo o quê? Que vai ter o julgamento e vai ter a distribuição do galardão, tá? Mas nós que somos pré-tribulacionistas, ou seja, que acreditamos que a igreja não vai passar pela tribulação, isso significa o quê? Que chegou a hora de Deus dar o galardão para aqueles que foram salvos durante esse período de tribulação. Lembra que nós já falamos e deixamos claro que vai haver salvação na tribulação? Vai haver, então eles também vão ser recompensados. E eu acho que o galardão deles não vai ser pequeno não, porque sobreviver a uma tribulação, cara, é pagar com a vida.
Pagar com a vida deve gerar um galardão gigantesco. Então, é nessa hora que vai acontecer o julgamento para galardão e para condenação daqueles que morreram na tribulação. Tá? Vamos lá, voltando agora rapidinho para Apocalipse 10, 7, olha o que fala. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para trocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Então, por que a gente fala que a 7ª trombeta é o mistério de Deus? Deus, para os profetas, Daniel e outros que eu já citei aqui, vários, ele deixa um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui do que vai acontecer no futuro. Então, essa trombeta, ela está declarando o seguinte: o tempo é chegado. O relógio para o cronômetro final, onde eu vou reinar aqui na Terra durante 1000 anos, começou. Nós estamos vivendo os 3,5 últimos anos. Vai se acabar. Ou seja, tudo que está faltando se cumprir é agora. O final chegou. Então, isso é a 7ª trombeta. A 7ª trombeta, ela acaba aqui? Ela não acaba aqui. Ela é como se fosse um prelúdio de tudo que vai vir. E a partir de agora, o anticristo não consegue mais se esconder. Está tudo declarado. E no verso 19 diz assim, agora voltando, isso aqui está escrito, gente, Apocalipse 10, 7, que está se referindo à trombeta que vai acontecer no capítulo 11, tá? Então, aqui agora a gente volta para o capítulo 11, para finalizar essa parte da 2ª trombeta, no verso 19. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. A gente já aprendeu também que sempre que acontece algo muito importante, porque essa trombeta foi muito importante, não, vai ser, né? Na verdade ela não aconteceu ainda, vai ser muito importante, a gente sempre é marcado com fenômenos da natureza fortes, principalmente terremotos, e aqui vai acontecer de novo. Só como curiosidade, gente, vocês viram que esse último versículo 19, ele fala que lá, João volta a visão dele no 19 para o céu, e ele vê lá no trono a Arca da Aliança. Aí você fala, a Arca da Aliança subiu aqui da terra? Não, não, olha o que fala lá em Hebreus 9, 24. Depois vocês leem o capítulo para entender o contexto, tá? Cristo não entrou no lugar santo feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Gente, a cópia da aliança que nós temos aqui é uma cópia mini do que está lá. Então, a arca da aliança verdadeira não é essa daqui, é a que está lá. E João teve o privilégio de ver a arca da aliança. Ou seja, por que essa arca da aliança aparece aqui? Para falar que a lei permanece. O que tem dentro da arca da aliança? As tábuas, né? Então, assim, a lei permanece, a palavra de Deus permanece para todo o sempre. Bom, eu achei esse resumo na internet, eu vou ler ele rapidinho, é desse Carl aqui, né? Ele é um pastor dos Estados Unidos. Eu acho que o que ele escreveu resume exatamente o que é a 7ª trombeta. É curtinho, eu vou ler, acompanha aí comigo. Depois de tanta expectativa, por que tanta expectativa? A gente teve um intervalo longo da 6ª para a 7ª trombeta, né? Então, depois de tanta expectativa, encontramos na 7ª trombeta a visão da vitória, né, do triunfo de Cristo, enquanto claramente inclui elementos de castigo e destruição dos inimigos. Ou seja, nessa trombeta está declarado que o diabo perdeu e que Cristo triunfou. Porque até então o anticristo está se sentindo o quê? O bonzão, o gostosão, ele está reinando. Então, aqui mostra que Jesus, né, que Deus se posicionou para trazer a destruição dos inimigos. A ênfase está, obviamente, na vitória do Senhor e dos seus santos. Deus fez o que prometeu. Os adversários fizeram o possível para destruir o reino dele, mas jamais conseguirão fazer isso. O vitorioso Senhor dos senhores julga e destrói os inimigos e salva e exalta os fiéis. Por isso ele merece a adoração de todos os seus servos, começando com as vozes dos céus, que é isso que a gente vê, né? A festa no céu, quando essa trombeta toca.
É importante frisar o significado desta trombeta em relação ao resto do livro. 7 selos já foram abertos, e o último revelou as 7 trombetas. As 7 trombetas nos levam até o final, o cumprimento do mistério revelado por Deus aos profetas. Mas a 7ª trombeta, ela não termina aqui. Ela inclui o que vem depois, as explicações mais detalhadas no resto do livro. Deus dará vitória aos santos e arruinará os inimigos. O resto do livro mostrará mais informações sobre as características desses inimigos e a natureza da vitória de Deus e do povo santo. Amém? E assim nós terminamos essa trombeta, assim, a definição dessa trombeta, porque ela se perpetua até o final. Bom, e eu acho que hoje dá para a gente falar sobre o capítulo 12 também. O capítulo 12 é uma continuação dessa trombeta, e eu diria que o capítulo 12 e o capítulo 13, eles mostram muito a relação que o diabo, o ódio do diabo para com o povo de Deus, com o povo de Israel, com os judeus. Então, capítulo 12 e capítulo 13, nós vamos ver isso, como é marcante e profundo o ódio dele para com o povo de Israel, tá? Mas antes, a gente precisa saber o que vai acontecer. Eu já até dei uma prévia, mas a gente vai falar onde está escrito isso na Bíblia, tá? Vamos ler, aí está escrito, gente, vamos lá. Marcos 13, 14, está escrito a mesma coisa que em Mateus 24, 15, só que está em 2 versões diferentes, tá? Bom, diz assim em Marcos: Ora, quando vos virdes a abominação do asolamento, que foi predita por Daniel o profeta, estar onde não deve estar quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Eu já vou explicar. E em Mateus ele fala a mesma coisa, mas em outra versão eu coloquei aqui. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Gente, aqui são 2 versículos só. Existem vários. Daniel, como eu te falei, é a cópia do Apocalipse em linguagem diferente. Isso aqui se remete a metade da tribulação, quando o anticristo vai pegar uma estátua dele, bonitão, vai entrar lá dentro do templo, que foi reconstruído, tá, em Jerusalém, e ele vai colocar a estátua dele lá, e vai falar: ó aqui, vocês querem saber a verdade? Eu sou Deus, e eu vou ser adorado a partir de agora. Gente, isso escandaliza os judeus. Tá? Os judeus ficam apavorados. Por quê? Peraí, ele vai ser adorado, mas ele o Messias, mas o Messias ele tem que vir da linhagem de Davi, que é o que eles acreditam, tá? Tem que vir da linhagem de Davi, mas ele tem que ser um sumo sacerdote. Como esse cara bota uma imagem aí dentro e fala que é ele? E aí os judeus, eles, parece que eles acordam. E eles percebem que o anticristo é o anticristo, que é exatamente o que aconteceu na trombeta. Tá? Então, isso não está escrito em Apocalipse, que ele vai colocar a imagem. Então, nesses versículos, quando fala abominação do assolamento, abominação da desolação, está falando do anticristo, tá? Então, quando você vê o anticristo, da forma que foi falado pelo profeta Daniel, estar onde não deve estar, então, os que estiverem na Judéia, ou seja, o povo de Israel, fujam, porque vocês vão morrer. É isso que fala esses versículos, tá? Então, na metade da tribulação, isso vai acontecer, o anticristo vai se levantar, vai botar a estátua dele lá, bonitona, dentro do templo, e nesse momento a palavra de Deus fala: judeus, fujam, porque a perseguição pior que você possa imaginar vai começar agora. Ah, mas os alemães acabaram lá no Holocausto com o povo judeu. Querido, fichinha. No capítulo anterior diz que a ira vai ser mais forte do que se possa imaginar. Que a ira vai tomar conta do planeta Terra. Gente, lembrando que as coisas não estão em paz aqui. Está tudo destruído, tem fome, tem escassez. Tudo que veio no passado, isso perpetua, né? Agora vai vir mais perseguição. Então, esses versículos falam que para quando acontecesse isso, o povo judeu teria que fugir.
Tá? Então, vamos lá, começar a leitura do capítulo 12. É um capítulo fácil, tá, gente? É curto. Então, eu acho que tem 10 minutos a gente consegue terminar. E apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Vamos parar aqui e respirar. Aqui está falando que apareceu um sinal no céu. E quando João olha, ele vê uma mulher vestida de sol, que tinha uma lua embaixo do pé e uma coroa com 12 estrelas. O que é isso? Gente, isso é Israel, tá? Essa mulher significa Israel. Fernanda, mas da onde você tirou que isso significa Israel? Gente, é simples, tá? Primeira coisa que a gente está falando de sinais. João viu um sinal. E tudo que é descrito tem uma lógica, uma alegoria, uma associação. E quando a gente vai em Gênesis 37, 9, está descrito o sonho de José. José era o ganho. Vocês lembram quem é José, né, gente? Que foi governador do Egito e tal. E ele era um grande sonhador. E num dos sonhos dele, ele está lá descrito no capítulo 37, que deixa eu ver se eu escrevi aqui. Escrevi. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse o sonho, né? Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Quem que eram isso aqui? O sol e a lua representavam os pais dele, e as 11 estrelas que se inclinavam eram os irmãos. Mas, Fernanda, não são 12? Gente, é porque José está falando de 11 irmãos, então ele é um dos 12, né? Então, por isso que aqui é 11. Então, aqui, ele fala que Israel era o sol, certo? E ele está falando que os irmãos se prostraram diante dele. Então, aqui é a mesma coisa. As estrelas sobre a cabeça seriam as 12 tribos de Israel, tá? E o sol seria realmente Israel. Só que, tá bom, Fernanda, ficou confuso, não achei muito lógica nisso, não. Só que olha só, e ela estava grávida, então era uma mulher grávida, e ela gritava de dor, porque ela estava para dar à luz. Outra coisa também, gente, eu coloquei uns outros versículos aqui, mas não vamos ler, que são muitos. E, gente, eu coloquei alguns, tá? Tem muitos mais. Nessas passagens aqui do Antigo Testamento, Israel, ele é frequentemente representado por uma mulher, tá? Então, não é só aqui que Israel é representado por uma mulher. Bom, mas olha só o que fala. Que ela gritava de dor, ela gritava porque ia nascer uma criança, tá? E fica claro que essa criança é Jesus, tá? Israel dá luz a Jesus. Jesus veio da genealogia judaica, né, das tribos de Israel. Bom, e ela gritava de dor. Gente, na época que Jesus nasceu, isso faz referência à opressão romana que se imperava naquela época onde Jesus nasceu. Jesus nasceu numa santa paz, não, gente. Aquela época estava difícil viver, o povo judeu estava sofrendo demais naquela época. A opressão romana. Então, ela gritava de dor, e isso se remete ao que estava acontecendo quando Jesus nasceu, tá? Então, a gente já viu 2 personagens, só que o filho a gente vai ver mais para baixo de novo. Então, a gente já viu que a mulher é Israel, que deu a luz ao filho, que é Jesus. E agora vai aparecer o nosso terceiro personagem no versículo 3. Então, apareceu no céu outro sinal. Então, ele olhou aqui, ele viu a mulher. Aí, ele olha aqui e ele vê outra coisa. O que ele enxerga? E apareceu no céu outro sinal. Um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Gente, ele viu um dragãozão vermelho. E ele tinha esse dragão, ele estava cheio de chifre, ele estava cheio de cabeça, e ele estava com coroas. E isso a gente vai estudar quando eu for falar mais para frente, tá? Tudo isso tem um significado, e isso nada mais é do que Satanás. Nesse capítulo, a gente vai ver
Satanás sendo chamado de dragão vermelho, a gente vai ver ele sendo chamado de diabo, a gente vai ver ele ser chamado de enganador, de serpente, vai ter tanto adjetivo para o diabo nesse capítulo aqui, que vocês não têm ideia, tá? Então, onde nós lemos um dragão vermelho, nós estamos vendo Satanás, tá? Então, aqui estava Israel e aqui apareceu Satanás. Versículo 4. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Então, Satanás veio para tentar matar o filho da promessa, o Messias. E quando ele veio, ele trouxe 1/3 do céu, que a gente já sabe que quando ele veio, ele trouxe realmente os anjos. 1/3 dos anjos veio junto com ele, né? E a função dele era para devorar o Messias. Bom, lá no capítulo 12, no verso 9, vai falar sobre esses anjos na guerra, tá? A gente vai falar agora aqui embaixo da guerra de Miguel com Satanás. E aí são os anjos realmente, esse exército de demônios que existem hoje, são nada mais do que os anjos, 1/3 dos anjos que caíram junto. Bom, e aqui deixa mais claro, mais uma vez, que o filho é Jesus, e ele tenta, durante a vida inteira de Jesus, matar ele, né? Jesus foi perseguido, Jesus foi para Herodes, ele tenta o tempo inteiro. As tentativas para matar Jesus não foram poucas, as tentativas de perseguição de Satanás em cima de Jesus não foram poucas. E aí eu coloquei mais alguns versículos aí para vocês verem, tá? Provando que esse filho da mulher que estava grávida era Jesus. Versículo 5. Ela deu à luz um filho, um homem, ou seja, a mulher deu à luz, o filho nasceu. E esse filho quem será? Ele será aquele que vai governar todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Gente, aqui não deixa mais dúvida que a gente está falando de Israel e do filho, tá? E aí aqui embaixo eu coloco 3 versículos que provam que o que está discriminado no versículo 5 é realmente Jesus, né? Porque ele subiu aos céus, um dia ele vai estabelecer seu reino, isso tudo foi determinado e profetizado antes. Bom, vamos respirar um pouco, que eu quero só falar outra coisa também. Eu falei de 4 mulheres, certo? Eu falei de uma mulher do Apocalipse. Não gravem na cabeça de vocês que a mulher é sempre Israel. Depende do contexto, tá? Em Apocalipse, nós vamos estudar 4 mulheres. Hoje, nós vemos só a primeira mulher, que é Israel. Depois, no capítulo 17, nós vamos ver uma mulher prostituta, que é quando a gente for estudar a Grande Babilônia. No capítulo 18, nós vamos ver a rainha arrogante, que é outra mulher, que é nada mais, nada menos do que o sistema econômico mundial. E, por último, nós vamos ver a mulher, uma noiva pura, que somos nós, a igreja. Então, gente, a mulher é Israel só no capítulo 12. Não vai me ler mulher lá na frente e achar que tudo é Israel. Tá certo? Bom, agora começa o final do capítulo. A partir desse versículo 6, então, do versículo 1 ao 5, a gente só viu os personagens, certo? E o objetivo dos personagens. Então, nós temos Israel, que dá luz a um filho, e nós temos o diabo, que a função é destruir o filho. Foi só isso que falou até agora. Agora começa a história. Agora o bicho pega. A partir do verso 6, a gente vai ver que vai começar a perseguição. Por quê? Porque ele não conseguiu derrotar o Messias. Ele derrotou o Messias? E quando ele achou que ele tinha derrotado o Messias, quando ele achou que o Messias tinha morrido, o que aconteceu? Ele ressuscitou. Então, ele está irado, porque ele não conseguiu, de jeito nenhum, fazer o que era para ele fazer. Então, o versículo 6 continua. A mulher fugiu para o deserto. Lembra que nós lemos que o povo, assim que o anticristo se estabelecesse, era para o povo judeu fugir porque a perseguição ia começar? Então, olha aqui, no versículo 6 diz que eles obedeceram, eles realmente fugiram. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1270 dias, que significa 3 anos e meio, tá? Então, ou seja, acabou o acordo de paz. Os judeus não estão mais protegidos, eles são agora o alvo.
E eles fogem. Acredita-se, gente, que eles vão para a cidade de Petra, tá? A cidade de Petra é um lugar que tem montanhas e tem cavernas e tem vários esconderijos. Então, assim, tudo indica que eles vão para lá, para esse lugar. Então, os judeus zarpam, tá? Bom, e aí, sabe o que acontece? Então, aqui na terra, os judeus se escondem. E lá no céu, lá no céu, gente, houve então uma guerra no céu. Declarada uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Ou seja, vem Miguel e encara frente a frente Satanás. Mas aí, acabou. Beleza, rapidinho. Só falta um pouquinho só. Aí, gente, o que acontece? Começou uma batalha lá no céu. Miguel e Satanás. E Miguel tinha anjos e Satanás tinha anjos. Isso não acontece aqui na terra, nos ares. Ah, mas não é Deus que tem que brigar com Satanás? Não. Desde quando Deus tem contraparte? Deus é acima de tudo. Satanás, ele não é Deus. Satanás, ele era um anjo. E quem está na mesma hierarquia dele é Miguel. E por isso que acontece essa briga entre ele e Miguel. E aí, olha o que acontece no versículo 8. Mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu para sempre. O arcanjo Miguel e os exércitos celestiais, eles vencem Satanás. E o céu é vedado para sempre para Satanás. E aí a gente vai ver que ele é lançado aqui para a terra, tá? Vamos virar a página. Eu queria ler. E quando foi travada essa batalha? Por que aconteceu essa batalha? Aqui não é descrito, mas em Daniel a gente encontra a resposta. Lá em Daniel 12:1 diz assim: esta batalha ocorre na metade do período dos 7 anos, que a gente já sabe, conforme descrito por Daniel. Olha o que está falando lá em Daniel. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, quem que é o povo? É o povo cristão, Israel, o povo judeu. Se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações e até então, que é a 7ª trombeta, né? Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Então essa guerra se levanta por quê? Porque Miguel estava protegendo o seu povo. Satanás não deixou isso barato. E ele foi lá tirar satisfação. Só que nessa guerra, olha o que acontece lá, a partir do verso 9. O grande dragão, ou seja, o diabo, foi lançado fora, ele perde. Ele é a antiga serpente chamada de diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra para sempre. O diabo nunca mais vai ter acesso aos céus a partir daqui. E aí olha o que acontece lá no céu. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia assim: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que o acusa diante do nosso Deus dia e noite. Ou seja, o diabo perdeu, gente. A serpente, o acusador, o diabo, o dragão, ele perdeu de todas as formas. Ele perdeu o governo na terra e ele perdeu o acesso completo ao céu. E como é que eles venceram? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Sabe de quem isso está falando? Está falando do povo judeu que ficou aqui. Eles vão ser protegidos, eles vão ser guardados. Ah, então não vai haver morte, eles não vão morrer. Muitos vão morrer sim. Mas aqui está dizendo que eles permaneceram fiéis até a morte, porque eles amaram muito mais a Deus do que a própria vida. Então eles vão ser protegidos, muitos vão morrer, mas eles se manteram fiéis até o fim. Portanto, celebrem os céus e o que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. E ele está cheio de fúria. Esse cara já estava nervoso, agora mais ainda, pois sabe que lhe resta pouco tempo.
o cronômetro dele está acabando. Ele só tem mais 3 anos e meio de festinha aqui, né? E quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera luz ao menino. Gente, ele vem com tudo em cima do povo. E olha o que acontece. Foram dados à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o local que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo e meio tempo, fora do alcance da serpente. Muitos aqui, gente, falam que essa grande águia, então esse versículo está dizendo o quê? Que o povo de Israel vai ser levado para o lugar mais seguro, né? Que a gente acredita ser a cidade de Petra. E aqui está falando de uma grande águia que vai levar. A gente acredita que essa grande águia seja um avião mesmo, né? Gente, sabe que João está lá enxergando, ele vai enxergar um avião, ele lá sabe o que é avião? Sabe o que é avião? Nada. Então, provavelmente, eles vão ser resgatados de avião mesmo, e eles vão se esconder e tal. E aí, bom, tempos e meio tempo significa 3 anos e meio, tá? Tem a explicação aí embaixo. E para terminar, versículo 15. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Gente, seguinte, se for lá em Petra mesmo, o diabo, ele pode sim ser literal isso. Ele tem poder para mexer na natureza. Gente, o diabo consegue derrubar objetos. Vocês sabem disso, né? Ele se materializa e ele se desmaterializa. O reino espiritual, ele é totalmente real. Então, é unânime que ele pode sim fazer jorrar correnteza em meio a essas rochas. E ir como boliche, levando todo mundo embora. Só que aqui fala que alguma coisa vai acontecer, que a terra vai se abrir e vai pegar toda essa água, livrando o povo judeu. Tá? Bom, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante de sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, o dragão se pôs em pé na areia do mar. Então, esse daqui fala como serão os 3 anos e meio seguintes. Fome, guerra, escassez, tudo mais, e grande perseguição em cima dos judeus. Amém? Terminamos o capítulo 12, então, gente. Amém? Semana que vem, capítulo 13. Eu acho que a gente vai falar já sobre o anticristo. A aula do anticristo é bem legal, tá bom? Ai.